Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político para falar sobre a mobilização para as eleições de 2022. O cenário é de disputa pelo comando do União Brasil no Ceará. União Brasil que nasce da fusão do PSL com o DEM. As informações chegam agora com o Carlos Alberto. O presidente da Executiva Nacional do PSL, Luciano Bivar, saiu de Fortaleza sem uma definição sobre os rumos do União Brasil no Ceará. E 24 horas após o encontro com o deputado federal Capitão Wagner do PROS e com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do PSDB, se reunirá nesta terça-feira em Brasília com o senador Chiquinho Feitosa, do DEM. Bivar cumpre o papel de bombeiro e tenta diminuir as divergências entre Chiquinho Feitosa e Wagner, que brigam pelo controle do Diretório Estadual do União Brasil, a sigla que surge da fusão entre PSL e DEM. A missão de Luciano Bivar para apaziguar os ânimos entre correntes divergentes que querem o guarda-chuvas do União Brasil acontece também em outros estados, mas no Ceará há maior acirramento nessa disputa. Filiado ao PROS, Wagner é o candidato da oposição ao governo do estado, tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e quer conquistar o comando do União Brasil, porque, além do tempo de propaganda de rádio e televisão, poderá também receber boa injeção de recursos do fundo eleitoral. Do outro lado, o senador Chiquinho Feitosa faz articulações e, de forma discreta, quer herdar como presidente regional do DEM o comando da nova sigla no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É a movimentação, o jornalista Beto Almeida, com olhos voltados a 2022, que mexe com os bastidores políticos. O capitão Wagner embarca para Brasília com a certeza de que não tem meio termo, ficará com o comando do União Brasil no Ceará. Como disse o Carlos Alberto, União Brasil, que nasce da fusão do PSL com o DEM, terá o maior fundo eleitoral nas eleições de 2022 e também maior tempo de propaganda de rádio e televisão. São instrumentos, Beto Almeida, que dão aí, que fortalecem qualquer pré-candidatura ao governo do estado. E o capitão Wagner está aí certo e na certeza de que já recebeu as bênçãos do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, para comandar o União Brasil no Ceará. Mas hoje, como também citou o Carlos Alberto, tem esse encontro da cúpula do futuro partido União Brasil, envolvendo Luciano Bivar, ACM Neto e outros dirigentes da legenda, com o senador Chiquinho Feitosa em Brasília. Chiquinho receberá o comunicado de que no Ceará o comando do partido já tem definição, já tem dono, Beto Almeida? Luzedor de Oliveira, na realidade, esse encontro de ontem, esse almoço do presidente Luciano Bivar, presidente do PSL, que deverá assumir o comando do novo União Brasil em nível nacional, sinalizando que o partido ficará sob o comando de Capitão Wagner e seu grupo político de oposição aqui no Ceará, ele é apenas um capítulo nessa história, porque essa história não termina apenas com o posicionamento do Luciano Bivar. Ontem ele disse, com todas as letras, de que sim, o novo União Brasil, que é resultado dessa fusão DEM com o PSL, ficará com o grupo do Capitão Wagner. Não é para se levar também ao pé da letra, Luzedor, porque, como você já disse aí, hoje mesmo, Chiquinho Feitosa tem almoço, inclusive, com o Luciano Bivar, com a ACM Neto, que vai assumir a vice-presidência do novo União Brasil, e vai insistir exatamente na tese de que ele, Chiquinho Feitosa, é que deverá continuar na presidência, aliás, se manter na presidência desse novo partido no Ceará. E o que é que está em jogo? Vamos ser bem pragmáticos, Luciano. Quem é que vai levar essa? Vai levar essa quem tiver maior poder de barganha. Quando eu digo maior poder de barganha é o seguinte: prometer, por exemplo, a maior bancada de deputados federais a ser eleita no Ceará. Quantos votos garante esse bloco? Quantos deputados federais? Se coloca aí hoje, por exemplo, 4, na média que se espera, é que se elejam 4 deputados federais pelo União Brasil. Quem der mais, leva o comando da sigla. Agora, por que tá esse embate todo? Porque é o primeiro
partido, aliás, é o primeiro embate tão necessário, Luciano, numa campanha que promete ser acirrada pela disputa ao governo do Estado, ao Palácio da Abolição, no ano que vem. É óbvio que se o capitão Wagner consegue ficar com esse partido, União Brasil, ele vai ter verbas a mais, tempo partidário a mais, apoio a mais e sim, vai fazer diferença para quem continuar no comando da sigla do Estado. E vai também, Beto Almeida, definindo bem claramente, né, a estrutura de uma candidatura ao governo do Estado, de oposição ao Palácio da Abolição, em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de dizer que aqui no Ceará o capitão Wagner é o candidato que ele apoiará ao governo do Estado. Ao mesmo tempo, o deputado federal, o capitão Wagner, também fica de olho na pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, porque nos bastidores políticos existem articulações para o União Brasil se aliar ao Podemos, que é o partido do ex-ministro Sérgio Moro e que está ocupando espaços para se tornar a terceira via na corrida pela presidência da República. Para você ter ideia, Luciano, como essa questão ainda não está fechada e como há tantos interesses envolvidos, por exemplo, ontem nesse almoço tinha, por exemplo, além do PSL, além do PROS, do capitão Wagner, tinha gente do PSDB, tinha gente do MDB, tinha gente até do PDT, porque aquele empresário Gilmar Bender, de Juazeiro do Norte, estava lá participando do almoço. É claro, ele é um dissidente hoje dentro do PDT, mas o PDT esteve presente ao almoço, o que significa claramente que este embate ainda vai demorar, pelo menos até fevereiro do ano que vem. Por que fevereiro? Porque é lá, no mês de fevereiro de 2022, que o TSE em Brasília prometeu analisar ou homologar finalmente essa fusão DEM-PSL. E na reta final do bate-papo político, o Carlos Alberto volta agora para falar sobre o orçamento de 2022, com a discussão e também com a votação de vetos hoje em uma sessão do Congresso Nacional. Nesses vetos do presidente Jair Bolsonaro está o fundo eleitoral. E deputados federais e senadores se movimentam, o jornalista Beto Almeida, para elevar o fundo eleitoral para pelo menos 5 bilhões e 700 milhões de reais em 2022. Olha, Luciano, o veto do presidente Bolsonaro, na realidade, ele mantém essa expectativa sobre o valor, né, do fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais para 2022. É claro que é muito dinheiro, é claro que o Congresso Nacional vai querer aprovar esta maioria de recursos para o fundo eleitoral, porque quem paga essa conta agora, já que o financiamento é público, quem vai pagar essa conta realmente é, como se diz no popular, a viúva. É muito dinheiro, o presidente vetou por conta das pressões, ainda assim, Luciano, os valores que deverão ser colocados nessa discussão não vão ficar muito abaixo disso, não. Já na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Luciano de Oliveira, olha só, a gente viu aqui, vemos falando muito dessa questão dos valores que vão mirar, vamos dizer assim, os beneficiários do novo programa Auxílio Brasil, que está substituindo o Bolsa Família desde o mês de novembro. Só que o presidente Bolsonaro tinha prometido, Luciano, que a partir de dezembro já começaria a pagar esse valor médio de R$400 para cada família beneficiada. Ora, isso iria depender da aprovação da PEC dos precatórios, que finalmente iria liberar recursos para isso. Só que até agora a PEC não ainda foi aprovada. Então o presidente e a equipe dele já chegou à conclusão de que se for esperar pelo orçamento, essa verba de R$400 do novo Auxílio Brasil não será paga em dezembro. Então o que o governo decidiu? Está aí já com a medida provisória para ser publicada, onde ele vai garantir o pagamento de R$400 agora, no mês de dezembro, para o pagamento dos beneficiários do antigo Bolsa Família, que é o atual Auxílio Brasil. Você pode perguntar, Beto, de onde é que virá esse dinheiro? Esse dinheiro vai vir, por enquanto, para este mês, da sobra daquele auxílio emergencial que vinha sendo pago e que acabou em outubro. Por enquanto, é isso. Agora, o governo tem que esperar que seja aprovada a PEC para que haja finalmente verbas previstas no orçamento de 2022 para que a partir de janeiro seja pago sem qualquer
problema de continuidade, vamos dizer assim, no valor estipulado dos R$ 400. É importantíssimo para o governo Bolsonaro? Claro que é. É a principal peça de campanha que ele vai ter para conquistar o voto do eleitorado em 2022.